Fala, povo lindo, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo também, graças a Deus, né? Então, olha só, hoje a gente vai falar sobre desenvolver argumentos com base em fatos. O professor, né, o profissional de educação, ele não pode viver de achismo, tá bom? Por quê? Ele precisa, perdão, ele precisa é, ter absoluta certeza é uma redundância. Certeza já é o suficiente, né? Já é absoluta. Ou se tem certeza e ela é absoluta, ou não se tem, né? Poxa vida, eu fui falar agora aí que me ocorreu. Enfim, desenvolver argumentos com base em fatos. Então não é o seu achismo. Algumas pessoas falam assim, professor, o que é que o senhor acha? O que é que o senhor pensa, né? O ideal é sempre que você não emita uma opinião sua e você coloque ali algum autor falando. Por quê? Primeiro, demonstra a sua base de conhecimento. Segundo, se a pessoa de repente não gostou muito daquilo que você falou, fala, mas não sou eu quem estou dizendo. É o fulano de tal, no livro tal, é ele quem está abordando esse assunto, né? Existe a estatística tal, né? Segundo o IBGE, tal, tal, tal. Por que nós, como profissionais da educação, fazemos isso dessa forma? Porque nós desenvolvemos os nossos argumentos com base em fatos. Esses fatos, muitas vezes, não são. Como é que eu vou explicar isso? Eles são apenas aceitos entre a maioria e eles não são fatos concretos, ou eu não posso verificar esses fatos concretos. Eles são aceitos pela maioria dos acadêmicos, né? Então, por exemplo, vou te dar uma base assim bem absurda, né? Às vezes alguém vem falar alguma coisa para mim, eu digo assim, olha, segundo a teoria tal, 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 aí o cara fala para mim assim, mas isso daí é uma teoria. Eu falo, mas é a teoria mais aceita entre a maioria dos acadêmicos. Então, até que alguém formule uma nova teoria que seja aceita pela maioria dos acadêmicos e que racionalmente faça sentido para a maioria, então a gente vai continuar falando dessa forma, porque o nosso ambiente é acadêmico, o nosso ambiente escolar ele é acadêmico, né? Então nós vamos olhar para isso. Agora, nós não podemos descartar outras possibilidades, então nós vamos respeitar também a opinião do aluno, né? O individual do aluno. Então, quando o estudante chega para mim com uma opinião dele, eu falo para ele assim: olha, segundo a filosofia tal, segundo determinada coisa. Então, às vezes, ele até é religioso, por exemplo, né? Assim como eu também sou religioso. Então, ele chega para mim e fala assim: professor, o que é que o senhor acha disso e tal, não sei o quê. Aí eu falo: olha, na Bíblia está escrito tal coisa, mas segundo os filósofos. E aí eu aproveito e faço uma coisa mais completa, né? Para que ele entenda o seguinte: olha, existe as possibilidades ali, entendeu? E cada um tem o seu conhecimento de acordo com a época em que viveu. Então, eu acho até engraçado algumas pessoas, né? Algumas estrelas aí da internet, da TV e tudo mais, às vezes fala assim: ah, precisa pegar o Velho Testamento e reeditar, ou precisa mudar, atualizar a Bíblia, por exemplo, né? Quando a gente diz isso, nós estamos sendo antissemitas. Por quê? Porque a Bíblia retrata a história do povo judeu, né? Aquilo que o povo judeu não é apenas um livro, né? Aquele começo, né? Gênesis, Deuteronômio, Números, enfim, Êxodo e tem mais um, Josué. Eles são, tem mais um, Levítico. Então, assim, eles têm ali, naquele início da Bíblia ali, a história da formação do povo judeu. Então, mas é que Adão e Eva não são o primeiro homem, a primeira mulher do mundo. É o primeiro homem e a primeira mulher do povo judeu. É ali que nasce a raiz do povo. Então, a gente olha, né, para aquilo às vezes, a gente fala assim: "Ah, mas será que não tinha outros povos também, uma vez que Caim sai e vai e conhece uma mulher e se casa e tal, né? Será que ele se casou com a própria irmã?" Tanto faz. Por quê? Porque ali é retratado apenas o que vai culminar no povo judeu.
que vai para Canaã. Depois de Canaã ele vai para o Egito, fica escravo no Egito, volta para Canaã, né? Funda lá Jerusalém, né? Já existia como Salém antes, e aí ela passa de Salém a Jerusalém, enfim. É a história do povo. Então não tem como você atualizar algo que aconteceu, primeiro ponto, né? Que para eles têm como história. Segundo ponto, não tem como você falar de outra forma, porque uma vez que você reproduz isso, você está sendo antissemita. Então, veja bem, é uma coisa que aconteceu, ficou no passado e serve para você aprender e entender que o Deus dos judeus é aquele Deus retratado lá. E aí você pode ou não aderir àquele Deus dos judeus, tá bom? No meu caso, eu aderi ao Deus dos judeus, independente de qualquer coisa. Mas o que eu quero colocar para você é o seguinte: muitas vezes, quando o aluno chega para você com essa pergunta, ele chega para você assim, uma pergunta na mão, né, na frente, na sua frente assim, mas atrás, cadê minha mão? Atrás, né, colocar a mão aqui para trás das costas aqui, né? Atrás ele tá com uma pegadinha ali, né, com alguma coisa ali. E aí você fala algo e ele traz à tona aquilo que ele estava escondendo, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Hoje a escola ela é diversificada. Então, por conta disso, os seus argumentos não podem ser feitos na base do achismo. Quando alguém me pergunta algo, eu geralmente vou para os argumentos de fato, não é? Então, por exemplo, a pessoa fala assim: professor, olha, aconteceu no domingo, eu fui na igreja e alguém falou, padre, pastor, alguém falou que se eu trouxer, se eu pensar muito, se eu pensar positivo, eu trago para a realidade aquilo que não existe, que está lá em Hebreus. Aí eu falo para ele assim: olha, não é matéria da aula, mas se você ler Platão, ele vai falar do mundo ideal, daquilo que está no mundo das ideias e que a gente consegue de vez em quando ter acesso a isso e puxar para o mundo físico, né? Então é uma ideia que existe há muitos anos. Hoje, atualmente, nós temos a física quântica, que diz o quê? Que quando você não observa alguma coisa, essa coisa está no campo das ondas, e quando você observa, ela se transforma em partícula. Então, né, não é a minha área. Pergunte lá para o professor de filosofia, pergunte para o professor de física, mas dentro do que a gente conhece, né, isso aí de uma certa forma existe, né? Então aí às vezes eu até combino com eles, né, de fazer alguma coisa nesse sentido, de passar esse conhecimento de alguma forma. E aí você tem várias bases científicas de estudo de física quântica, de filmes, né, a respeito de física quântica. E aí é uma forma de você trazer o seu estudante a querer saber mais. E aí eu puxo isso, eu sou professor de linguagem, né? Eu puxo isso para a linguagem. Eu digo assim: olha, quando você fala, você cria. Por quê? Porque você observa aquilo que você fala. Né? E quando você fala, você é escravo daquilo que você falou. Então, a gente trabalha um pouco essa questão da fala. Quanto mais vocabulário eu tenho, quanto mais preciso eu sou na minha fala, menos dificuldade eu vou ter de transformar aquilo em algo real. Por quê? Porque eu consigo emitir exatamente o que está na minha mente. Então, você vê, né, que as pessoas que têm mais sucesso são as pessoas que conseguem falar melhor, né? Então, a fala realmente te traz aí algumas possibilidades. Eu tenho muita facilidade, por exemplo, quando alguém me pede para, eu tenho alguma coisa na mente, né, e eu quero pôr no papel. Alguém me pede para fazer algo e eu rapidamente imagino aquilo, mas na hora de pôr no papel tem um pouco de dificuldade. Não estou falando de texto não, desenho. Tem um pouco de dificuldade. Então eu converso com um desenhista e eu passo para ele, como eu sou muito preciso nas minhas palavras, eu passo para ele exatamente o que eu estou pensando e ele consegue desenhar o que está na minha mente. Não é? Então isso ajuda muito. Então olha só, trabalhar com base em fatos, né? Então é fato que a Bíblia diz isso? Ok. É fato que a ciência diz aquilo? Ok. É fato que é dessa forma? E aí você vai trabalhando os fatos. Se alguém em algum momento falar para você assim: não, professor, mas eu discordo, aí eu falo assim: bom, mas aí é a sua opinião, eu não estou nem dando a minha opinião, eu estou falando o que é fato, o que é mais aceito pela maioria dos acadêmicos, tá bom?
Então isso ajuda muito, né? Você passar dados, informações científicas, não é? E aí o seu estudante vai entender que ele não pode ter uma opinião à toa. Ele precisa realmente, a gente fala muito em senso crítico, né? E aí eu falo sempre para o meu estudante o seguinte: você pode ter senso crítico e criticar as coisas? Pode. Mas para você chegar lá, você precisa de antemão estudar essa coisa. Então, para você criticar a aula de um professor, você precisa de antemão estudar alguma teoria que melhore aquela aula, não é? Então é muito difícil a gente dar a nossa própria opinião quando a gente usa como base os fatos, os dados e as informações científicas, tá bom? Então, vamos ler aí, ó. Desenvolver argumentos com base em fatos, dados e informações científicas. Para quê? Para formular, para negociar e defender ideias. Para você formular, negociar e defender ponto de vistas. Para você formular, negociar e defender as decisões comuns. Entendeu? Decisões comuns. Ah, professor, mas por que a gente tem que fazer isso? Eu adoro quando o estudante faz isso. Aí você fala assim, não, porque, né? Aí você vai falar desenvolver argumentos com base em fatos. Eu conheço um ou dois professores que fazem assim. Chega para ele e fala assim, por que você está dando isso para o seu estudante? Ele fala, porque no currículo paulista está escrito isso, porque tal coisa está escrito aquilo, eu estou aplicando aqui a metodologia do fulano de tal, porque no livro Aula Nota 10 ele está dizendo assim. Então, isso ajuda o profissional, né? Isso vai fazer com que, primeiro, o profissional gere resultado. Segundo, o profissional tenha confiança em si mesmo. Como é que o profissional tem confiança em si mesmo? Quando ele empilha resultados. Né? Então foi bem no índice, os alunos vão bem, os alunos faltam pouco. Então, quando ele tem esses resultados, ele empilha esses resultados, ele ganha confiança, né? Ele ganha autoestima. Então, isso vai gerar para ele qualidade de vida também. Então, veja, você nunca perde por fazer aquilo que é correto, né? Nunca. Então, olha só, é, essas ideias, esses pontos de vista e essas decisões respeitam e promovem os direitos humanos. Essas ideias, esse ponto de vista e essas decisões, elas possuem consciência socioambiental. Esse, essas ideias, esse ponto de vista e essas decisões comuns, elas têm aí, né, elas respeitam a consciência ambiental e o consumo responsável. Elas também respeitam o âmbito local. Então veja bem, as suas ideias, os seus pontos de vista e as suas decisões que você vai tomar ali em conjunto, elas precisam fazer respeitar os direitos humanos, a consciência socioambiental, o consumo responsável no âmbito local, ou seja, dentro da escola e na comunidade, no entorno, no âmbito regional, aí o regional, né, é um pouco mais aí na região que você está trabalhando, no âmbito global. Bom, eu vou falar para você o que é que eu entendo por regional, né, porque ficou meio na minha cabeça, assim, como eu moro numa cidade pequena, então não muito pequena, né, mas relativamente pequena, a minha região possui 14 cidades em volta. Nessas 14 cidades, toda vez que eu vou conversar com o meu estudante e tal, e eu vou falar de alguma coisa fora, eu falo assim, ó, quando você viajar, não esqueça, né, que você precisa cuidar daquele local como se fosse a sua casa, né? Você está num local estranho, né? Mas você chegou lá, área verde, bonitinha, não tem lixo, não é você que vai deixar o lixo, né? E a gente trabalha um pouco isso dentro da sala de aula também. E no âmbito global, né, para ele entender que ele faz parte de um todo, que ele precisa cuidar, né, do planeta de alguma forma. Então, com posicionamento, ou seja, o professor precisa ter um posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo. Entende que você vai usar argumento com base em fatos, dados, informações científicas para que você se preserve, para que você tenha cuidado de si mesmo.
Ao mesmo tempo, você tem cuidado com os outros, então você respeita o individual do aluno, né? O aluno ele tem uma opinião formada, ele tem um jeito, ele é daquela forma, você respeita, mas você dá para ele os argumentos com base em fatos, dados, informações científicas, para que você não se imponha sobre ele, pelo contrário, para que ele possa aprender de você, não é? E do planeta, né? Para você cuidar ali, ter um posicionamento ético em relação ao cuidado do planeta. Por quê? Porque muitas vezes algumas pessoas vão falar algumas coisas, vão falar assim, eu não acredito no aquecimento global. Talvez, né, você tenha ali alguns argumentos que comprovam o fato de que o ser humano, de alguma forma, interfere nisso. Talvez você tenha ali alguns argumentos com o fato de que, de alguma forma, ou nós estamos mais próximos do Sol, ou o Sol está irradiando, explodindo lá, né, aquelas radiações mais vezes, né, e aí isso está trazendo também aí uma quantidade maior de calor para cá, como foi falado lá em 2012, 2013 que aconteceria, né, existem aí bases científicas para isso que eu estou dizendo. Então, assim, tanto faz. Fato é que o planeta está esquentando, né? Fato é que as geleiras estão derretendo. Então, se você de repente tem ali alguma dúvida no que falar para o seu estudante, você vai conversar com ele nesse molde, entendeu? Dizer assim, olha, a parte aí mais aceita é que existe aí uma interferência grave do ser humano. Também existe uma outra base menos aceita que diz que o Sol está irradiando maior quantidade aí, que isso está interferindo de forma direta, que o ser humano talvez interfira muito pouco. Na dúvida, nós vamos fazer as duas coisas, nós vamos nos proteger do Sol e nós vamos cuidar do planeta. Ponto. Né? Então, assim, não tem muito o que fazer. Né? E aí, às vezes, não é da sua matéria, mas toda matéria precisa entrar nessas áreas específicas. Quando você chega lá, fala, eu dou aula de língua inglesa. Tá, mas na aula de língua inglesa você vai trabalhar, como nós vimos aí nesse documento, a questão da tecnologia. E se eu vou trabalhar a tecnologia, eu vou trabalhar o descarte dessa tecnologia. Se eu vou trabalhar radiação, eu vou trabalhar o descarte dessa radiação. Se eu vou trabalhar um projeto na escola, um projeto de vida ou itinerário, alguma coisa assim, em algum momento eu vou trabalhar ali o cuidar do nosso ambiente. Né? A gente fez aí recentemente um jornal, né? Uma das coisas que eu falei para os meus estudantes lá é cuidado com o que você publica. Né? Uma vez que você tornou público algo, aquela pessoa, de repente, de quem você está falando, ela pode ficar marcada para o resto da vida. Né? Então, ter responsabilidade com isso, cuidar do seu ambiente, para que o ambiente escolar seja saudável, seja na questão de saúde mental também, né? Sem bullying, sem. Enfim. É mais ou menos isso aí que a gente tem falado muito. Né? Então, desenvolver argumentos com base em fatos. Entende? Essas informações aí que eu te dei, talvez uma ou outra coisa você não concorde ou você acha alguma coisa assim. Eu gostaria, inclusive, que você escrevesse aí suas experiências, tá bom? Nos comentários e de repente eu até trago alguma coisa aqui nos vídeos para vocês, tá bom? Ou comente algum comentário, o comentário que você fizer lá, eu comente aqui no vídeo também, tá bom? Por quê? Porque nós enfrentamos esses desafios todos os dias, né? Nós que somos professores, estamos ali na linha de frente, né? Nós enfrentamos esses desafios. Como é que eu vou dar a minha opinião para o estudante e o que ele vai fazer com essa opinião? Então não vou dar a minha opinião, não. Eu vou desenvolver argumentos com base em fatos. E aí, se ele quiser reclamar, ele reclama lá, por exemplo, né, se ele reclamar da minha aula, eu falo assim, olha, reclama lá com o Lemov, foi ele que escreveu aula nota 10, aí de repente ele vai lá e troca essa ideia brilhante que ele teve pela sua, e aí vai dar tudo certo. Claro que eu não vou falar dessa forma tão grosseira, né? Mas enfim, só para ele entender, né? Fala assim, mas por que a sua aula é assim? Não, porque lá no livro o Lemov escreveu isso, nós achamos que faz muito sentido
e vamos trabalhar com isso, né? Existem inúmeros outros livros aí sobre metodologia e tudo mais, inclusive você que não conhece metodologia, a gente está preparando uma novidade aí. Nós fizemos uma enquete em todos os nossos grupos, no Facebook, no Telegram, no WhatsApp, conversamos com as pessoas que nos rodeiam, e aí nós montamos algo que vai ser assim, vai mudar a sua vida, tá bom? Não é o momento ainda de eu falar, vai por mim. Daqui a um tempinho eu vou anunciar uma novidade fantástica aí para você, que você vai mudar o seu modo de dar aula, tá bom? Bom, não esquece de compartilhar esse vídeo, deixar o joinha, faça algum comentário, não precisa ser só esse comentário que eu pedi para você fazer, mas faça qualquer comentário que ajuda muito e eu passo a conhecer você também, tá bom? Obrigado por acompanhar até aqui. Beijo no seu coração. Até a próxima. Tchau.